Qual é a diferença de você fazer uma restrição calórica e o jejum? Esse é um assunto muito interessante, esse é um tópico muito importante. Existe uma diferença brutal entre fazer uma restrição calórica e fazer jejum. Quando você faz jejum, esses jejuns intermitentes que a gente está falando aqui, em geral, não envolve restrição calórica. Porém, entretanto, todavia, a gente viu que em muitos trabalhos, toda vez que você faz uma restrição calórica, um jejum intermitente, você faz uma restrição calórica de 20 até 25% das calorias. Todo mundo que faz jejum intermitente, por mais que a gente acha que vai colocar o mesmo número de calorias, inclusive existe um estudo questionando qual é o real benefício do jejum intermitente, será que faz parte de uma restrição calórica? E a gente viu que não necessariamente a restrição calórica faz parte dos benefícios do jejum. A restrição calórica também trazem benefícios, e se você fizer a restrição calórica, você também vai ter benefícios. Mas o jejum intermitente não necessariamente tem restrição calórica, ou seja, vou agora apertar a tecla SAP. Você pode fazer o seu jejum intermitente e comer a mesma caloria do que a pessoa que está comendo o dia inteiro. Então você pode fazer uma dieta do guerreiro e comer a mesma caloria de uma pessoa que está comendo o dia todo muita coisa. Você pode fazer um jejum, uma janela alimentar de 16/8, e em 8 horas você come a mesma coisa do que a pessoa que come o tempo todo. É muito importante esse conceito, porque jejum não é igual a restrição calórica. Em geral, forma geral, generalizando, a maioria das pessoas, quando entram no jejum intermitente, também fazem uma restrição calórica, obviamente pela comodidade, pela dificuldade de você manter a mesma caloria numa refeição. Você precisa comer igual um ogro para você não fazer restrição calórica. Imagina dieta do guerreiro, que você come uma vez por dia. Para você não ter restrição calórica, naquela dieta você tem que comer um banquete inteiro, para você comer a mesma coisa que você comeria em 3 refeições, almoço, jantar e mais os snacks. Já a restrição calórica é uma redução muito drástica na ingestão calórica, e a gente já viu aí vários trabalhos na ciência mostrando que a restrição calórica, sim, ela pode ajudar na longevidade. Quando você come menos, você faz menos radicais livres, você faz menos inflamação, você ativa alguns genes da longevidade, e isso faz com que a gente viva mais. Hoje, até hoje, imagina todos os suplementos que você comprou para rejuvenescimento, joga tudo fora. A única coisa comprovadamente eficaz para aumentar quanto tempo você vai ficar nesse planeta, quantos anos você vai viver com seu neto, é a restrição calórica. Então a única coisa eficaz comprovadamente para aumentar a longevidade é a restrição calórica. Aí vem a grande questão. A restrição calórica é muito difícil. Existe um abandono de 20% da restrição calórica nos 2 primeiros meses. Existe um abandono de quase metade depois de 1 ano. Para você ficar numa restrição calórica, para você ficar numa dieta restrita, é muito difícil. Obviamente, além de ser difícil, ela também traz complicações. Você abaixa a tua cognição, depois de um período você abaixa o seu metabolismo, você abaixa a tua nutrição, você pode baixar o seu sistema imune. Então assim, a restrição calórica, ela traz malefícios também. É muito interessante a gente pesar isso. Por que o jejum intermitente está tão em alta, tão em moda? A gente percebeu que não só a restrição calórica traz todos esses benefícios, mas o jejum intermitente traz muitos benefícios de uma restrição calórica sem precisar fazer uma restrição calórica específica. Traz muitos benefícios de uma restrição calórica sem precisar sofrer. Eu faço minha janela de 16/8, eu não sofro nada. Não é que eu fico contando o relógio assim, mais 1 hora sem comer para dar uma jejum. Zero. Falando, tudo bem, não quero comer agora. É uma coisa confortável para manter a longo prazo. É uma estratégia onde você consegue fazer a manutenção. Quando você faz uma restrição calórica, você não vê a hora de sair da alimentação. Aí você vai para as férias, você chuta o balde. Então, alguns estudos mostrando, por exemplo, esse estudo foi um estudo interessante, comparando, né, a restrição calórica com o jejum intermitente, pacientes diabéticos tipo 2. E o resultado desses estudos foi o seguinte: existiu uma melhora aí do controle glicêmico muito similar nos 2 grupos, tanto a pessoa que fez a restrição calórica, tanto quanto a pessoa que fez o jejum intermitente. Então mostra que o jejum intermitente tem muitas funções, principalmente nesse ponto aí de sensibilidade à insulina. E o jejum e o metabolismo, o que acontece quando você faz muito jejum? A gente viu que toda vez que você come carboidrato, principalmente carboidrato, não só carboidrato, mas principalmente carboidrato, você tem uma sinalização de uma molécula que chama insulina. A insulina, ela ajuda a nossa glicose a entrar dentro da célula.
O que tem acontecido é que nosso corpo, ele não foi feito, nosso hardware não foi feito pra gente ficar comendo o tempo inteiro assim. Não, porque a gente tem uma adaptação de uma época que era difícil achar comida, não era tão simples. Era uma vida boa? Provavelmente era, uma vida gostosa, né? Era uma vida ativa, uma vida legal. Pô, precisava ir atrás de uma caça, você precisava ir atrás de coleta de raízes, mas a gente não tinha fartura o tempo todo, a gente nunca sabia qual era o dia de amanhã. Nós fomos feitos para realmente dar um descanso. Quando você começa a colocar carboidrato, o que vai acontecer? Os seus receptores de insulina, eles começam a não funcionar tão bem. A insulina, mesma quantidade, já não faz tanto efeito. Então você produz, né, uma quantidade X de insulina, ela já não age tanto, porque os seus receptores já não estão mais tão bons para isso. Quando você faz jejum, você dá tipo assim um stand-by. É a mesma coisa que você pegar o teu celular que tá quente. Sabe quando você usa o celular demais, faz aplicativo aberto, Waze e GPS, e você tá com acesso pessoal ativo, jogando tua internet pro amigo, etc e tal, e aí seu celular fica quente. É a mesma coisa que você vir pro seu celular, fecha os aplicativos e aperta o botãozinho do lado. Quando você aperta o botãozinho do lado, o que acontece? Ele entra no modo de descanso. Então, quando você faz um jejum, você faz isso com o seu metabolismo da insulina. O que acontece quando você faz isso? Você melhora a sua sensibilidade, a insulina vai funcionar melhor. Toda vez que você enviar insulina para o teu sangue, ela vai funcionar de uma maneira mais eficaz.